O 444, parágrafo único, trouxe uma nova categoria de empregados chamado empregado hipersuficiente. Não existia, foi a reforma trabalhista que trouxe o empregado hipersuficiente. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A reforma trabalhista, como ela alterou uma série de artigos na CLT, olha o que aconteceu. Assim como a reforma trabalhista incluiu o parágrafo único no 444, ela foi incluindo também outros dispositivos na CLT. Vamos dar uma olhada no artigo? Quem está com a CLT aberta vai me ajudar. Eu acho que é 507A da CLT, que vai falar, vê se é o 507A, pode ser o A ou o B, aí agora eu preciso só da ajuda de vocês. O 507A que fala assim, cláusula compromissória de arbitragem. Vê se é o 507A. É esse mesmo? Você tá aí com a... É ele? Então tá ótimo. Então olha só, eu queria só trazer um paralelo aqui, porque essa questão foi objeto da primeira fase, e quando caiu muita gente se embolou, porque tem algumas coisas que são parecidas, mas ela, na verdade, eu vou te falar, as situações são diferentes, mas você vai entender por que na hora da prova muita gente errou. Assim como a reforma trabalhista trouxe o 444, parágrafo único da CLT, a reforma trabalhista também incluiu na CLT o artigo 507A da CLT. Então, um artigo novo que também veio com a reforma. Então, aqui, ó, assim como a reforma trabalhista incluiu o parágrafo único no 444, a reforma trabalhista trouxe um artigo novo, 507A. Falando o quê? Quando eu estou com um contrato de trabalho, olha aqui, ó, CT, contrato de trabalho. É possível que se coloque no contrato de trabalho, a partir da reforma trabalhista, uma cláusula compromissória de arbitragem. Então, é um contrato de trabalho. E neste contrato de trabalho, é possível que uma das cláusulas do contrato seja uma cláusula compromissória de arbitragem. Arbitragem. Sabe o que significa se for colocada esta cláusula compromissória de arbitragem no contrato? Não podem acontecer problemas durante a relação? Eu pensar assim, eu vou entrar em juízo, vou entrar com uma ação trabalhista, não acontece muito? Só que aqui não se está falando em ir ao Poder Judiciário, aqui está falando de arbitragem. É possível pensar na possibilidade de se colocar numa cláusula do contrato de trabalho assim, ó, se der algum problema nesse contrato, vamos colocar uma cláusula no contrato prevendo o seguinte: se der algum problema na nossa relação, não vai ser o judiciário trabalhista que vai resolver. A gente vai resolver pela via da arbitragem, tá? Agora, o 507A diz que isso só pode, né, ser feito. E olha o que vai ter que acontecer. Eu vou ter que olhar para o salário que aquele empregado recebe no mês. E o que vai acontecer com o salário que ele recebe por mês para que esta cláusula possa ser colocada? O salário tem que ter um valor superior a 2 vezes o teto dos benefícios previdenciários. Você percebeu que aqui aparece negócio de teto de benefício, que eu falei que já teto, como é que a lei fala? Limite máximo. Só que aqui também apareceu, mas é uma outra situação. Só que aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? Valor igual ou superior. E aqui o que ele falou? Valor o quê? Superior, tá? Outra. Só que não basta apenas para poder botar essa cláusula no contrato, compromissória de arbitragem, não basta pura e simplesmente eu olhar o salário. Para que isso aconteça, o empregado não pode ser obrigado a ter a inserção desta cláusula. Como é que essa inserção da cláusula acontece no contrato? Ela tem que ser por iniciativa do empregado, ou seja, foi o empregado que propôs a inclusão desta cláusula, diz o artigo,
ou com anuência, ou seja, com a concordância do empregado. Então, como é que essa cláusula é colocada? Basta pura e simplesmente o empregador obrigar o empregado? Olha só, da porta para fora é uma coisa, vocês entenderam, né? Você sabe que muitas das vezes assim, assina aqui, né? Mas eu não estou falando isso. Você, na hora da prova, você tem que lembrar, eu tenho que marcar aquilo que está escrito na lei. Ah, mas eu já vi diferente, vai acontecer diferente. Ok, da porta para fora, depois que você passar e tiver com a carteira na mão. Vocês entenderam o que é prova objetiva? Prova objetiva não vai perguntar para você assim, você já viu diferente? Não. Prova objetiva, quando você for marcar, ele vai querer que você marque aquilo que está escrito na lei. Que você demonstre que você conhece a lei. Então, como é que acontece para que no contrato de trabalho possa ser colocada uma cláusula de arbitragem? Primeira coisa, eu tenho que olhar salário dele. O salário dele tem que ser superior a 2 vezes o teto dos benefícios previdenciários. Não pode ser imposta a colocação da cláusula. Ou vai ser por iniciativa do empregado, ou então, né, foi proposta pelo empregador a inclusão da cláusula e o empregado anuiu, consentiu, tá? Beleza. E aí, o que acontece? Nessa situação da cláusula compromissória de arbitragem, em algum momento, você leu aqui no artigo, ou nós colocamos as informações de diploma de nível superior aqui? Não. Mas tem um negócio de nível superior? Tem, mas não é aqui. É aqui, ó. No empregado hipersuficiente. O que aconteceu na hora da prova? Na hora da prova, não apareceu o hipersuficiente na questão da primeira fase. Quem apareceu na questão da primeira fase? Cláusula compromissória de arbitragem. E o examinador, naquele requinte da crueldade, que de vez em quando bate, o que ele fez? No meio disso aqui, como aparece essa história de teto, salário, ele foi lá e colocou assim, diploma de nível superior. Vocês não têm ideia de quanta gente errou. Mas foi assim, avalanche. Saíram da prova assim, aquele negócio caiu na prova, né? Aquela que você errou? Aquela, legal, né? Por quê? Marcaram lá a opção, porque eu vou falar a verdade, tinha acabado de mudar, um monte de mudança. Salvo engano, tá? Foi logo na primeira prova que caiu logo a reforma, tá? E aí o que aconteceu? A questão veio, falou disso e no meio da história botou diploma de nível superior. Eles fizeram de propósito, né? Então, olha só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São duas situações que perfeitamente podem cair em prova. O fato de já ter caído pode cair novamente, só que não é igual raio, que não cai 2 vezes no mesmo lugar, não. Na prova da OAB é assim, ó, se já caiu, aí que você presta atenção, porque se já caiu, normalmente é o quê? Eles gostam do assunto e perfeitamente pode cair de novo.